Olá, caro concurseiro, você que está se preparando para o concurso da Agenesa, seja bem-vindo ao canal Doutor da Lei, que é o canal de legislação específica para concursos públicos. O meu nome é Silas Ventura, eu sou advogado e leciono neste canal sobre legislação específica para concursos. E neste momento nós iremos iniciar a nossa primeira aula sobre o regimento interno da Agenesa. Mas antes de iniciarmos, eu queria pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que possa estar se inscrevendo, ativando o sininho da notificação, deixando o seu like, o seu comentário e compartilhando com amigo. Vamos, neste momento, estar iniciando a nossa aula 1 sobre o regimento interno da Agenesa. O artigo 1º do regimento interno vai trazer aqui que este regimento interno dispõe sobre a competência, os órgãos e o funcionamento da Agenesa, aliás, da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro, que é a Agenesa, que se constitui em uma autarquia especial com personalidade jurídica de direito público, com plena autonomia administrativa, técnica e financeira, instituída pela Lei Estadual 4.556, de junho de 2005, e regulamentada pelo Decreto 38.618, de 8 de dezembro de 2005, e alterados pelos Decretos Estaduais 40.431, de 2006, e 44.217, de 2013. Então, este é o artigo 1º que traz aqui informações importantíssimas sobre a Agenesa. Agora, como nós podemos aqui destrinchar melhor essas informações, saber quais são as informações mais importantes para caso caia uma questão de prova abordando aqui esse artigo 1º. Então vamos ter aqui aquelas informações que estão em destaque, trazendo aqui que a Agenesa é uma autarquia especial com personalidade jurídica de direito público, com plena autonomia administrativa, técnica e financeira, e instituída pela Lei 4.556 e o Decreto 38.618. Então, essas são as informações importantes que nós devemos fixar sobre a Agenesa. Mas para facilitar, eu coloquei aqui, nesse esqueminha, todas as características principais da Agenesa. Então, em primeiro lugar, nós vamos ter o que costumamos chamar de natureza jurídica da Agenesa. A natureza jurídica vai compreender a Agenesa como autarquia especial e como aquela que possui um regime jurídico de direito público. A gente vai ver o que é cada uma dessas características, tá certo? Agora, ainda temos sobre a Agenesa a questão da autonomia, que ela possui certa autonomia, e vamos ver que essa autonomia ela se divide em administrativa, técnica e financeira. Por último, nós temos a lei de criação da Agenesa, que é a Lei Estadual 4.556 e o Decreto 38.618. Então, essas duas leis são as leis que tratam, que organizam, que tratam ali o objetivo principal da Agenesa. E o decreto é aquele que regulamenta, na verdade, a Lei 4.556, certo? Esses decretos, eles têm a finalidade sempre de trazer mais detalhes que não são trazidos pela própria lei, certo? A gente vai ver, vai estudar também essas duas leis em outra oportunidade. Agora, vamos ver o que realmente significa a natureza jurídica da Agenesa, certo? O que é, nesse caso aqui, autarquia especial. Então, para facilitar melhor o nosso entendimento, eu trouxe aqui mais outro esqueminha que trata sobre a classificação de autarquia dentro do que a gente entende como administração pública. Veja bem, a Agenesa, ela faz parte da administração pública indireta. Esse termo, administração pública, é um termo que é utilizado para todos os entes públicos que formam a administração pública em geral.
Então, quando a gente trata de União, de Estado, Estados-membros, né, de municípios, nós sempre nos referimos a essa expressão de administração pública. Quando nós vamos estudar na legislação, nós vemos que a administração pública, lá no Código Civil e também em outras legislações, nós vemos que ela é dividida em dois tipos, que é, em primeiro lugar, a administração direta e, em segundo, a administração indireta. Então, na administração direta, como regra, nós iremos ter como entes da administração direta a União, os Estados-membros, que são todos os estados da federação, o Distrito Federal e os municípios. Já na administração indireta, nós iremos ter as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Então, esses órgãos formam tanto a administração indireta como a administração direta. Essa classificação direta e indireta diz respeito ao fato de a administração pública ou o governo, como a gente costuma informalmente chamar, ou o Estado, não ter a capacidade de atender a todas as demandas da população, da sociedade no geral. Então, por ser muitos os serviços, muitas as demandas, como educação, previdência, segurança, saúde e etc., então, muitas vezes a administração ela fica muito inchada, fica muito sobrecarregada e não consegue atender todas as demandas. E para isso é necessário que existam outros órgãos que atuem como braços, como extensões da administração pública para que possa atender as demandas da população. Então é aí que vem a administração direta, certo? Tendo em vista que, aliás, a indireta, Tendo em vista que a direta é aquela que tem um contato direto com a população no tocante às demandas sociais. A indireta é feita por meio de empresas e órgãos que vão atendendo ali de forma descentralizada aquilo que a população necessita. Então, cada um desses entes aqui, eles têm as suas funções específicas e as suas competências diferentes de cada um, entre um e outro que temos aqui. As autarquias vão ter as funções específicas, as fundações também, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Como vocês veem, autarquias está aqui em destaque amarelo, porque é justamente aqui onde se enquadra a questão da agenese, tá certo? As autarquias, em regras, elas têm a função de tratar, de prestar um serviço, na verdade, que seja um serviço com uma especialidade, com exclusividade. Isso quer dizer que o serviço prestado pelas autarquias são serviços que nem todos os órgãos, ou que não existem outros órgãos, outras empresas que disponibilizem aqueles serviços e que só são prestados por ela. Eu vou dar um exemplo aqui de uma autarquia que presta um serviço que somente aquela autarquia pode prestar dentro da administração pública federal. Temos o exemplo clássico aí do INSS, que é o Instituto Nacional de Seguridade Social. Então, o INSS ele presta um serviço acerca da Seguridade Social, da Previdência, da Assistência Social, que somente ele presta e mais nenhuma empresa. Mas, além dessa questão da exclusividade ou especialidade, nós temos também uma subdivisão dentro das autarquias. As autarquias, elas podem se dividir também em agências reguladoras e agências executivas, tá certo? As reguladoras, como o próprio nome já diz, servem para regular ou fiscalizar determinado serviço dentro da administração pública. E as executivas servem, em regra, trazendo aqui um conceito mais prático, mais objetivo, servem para executar determinado serviço. No caso das reguladoras, é aí onde se encaixa a Agenesa.
A Genesa, ela é uma agência reguladora, ou seja, ela serve como uma fiscalizadora ou como aquela que emite determinadas normas, né, que possuem força de lei para as empresas que tratam do serviço de abastecimento, de energia e também de saneamento básico, certo? Então, esse é o papel, é a posição, juridicamente falando, da Agenesa, certo? Agora vamos seguir para o parágrafo único, que é tratando o parágrafo único do artigo 1º do Regimento Interno, que é tratando das finalidades da Agenesa, finalidades institucionais da Agenesa. Em primeiro lugar, nós vamos ter que as finalidades institucionais é assegurar a prestação de serviços adequados. Então veja que esse é a primeira finalidade, prestar ou assegurar a prestação de serviço adequado. No entanto, esse inciso primeiro, ele traz aqui também o conceito de serviço adequado, o que é entendido por serviço adequado pelo regimento interno da Agenesa. Então, vamos ter aqui de forma mais direta e objetiva no nosso esqueminha o conceito de serviço adequado. Então, vamos ter que o serviço adequado ele vai ser aquilo que contém, né, a regularidade, a continuidade, a eficiência, a segurança, a atualidade, a generalidade e a modicidade. Agora, uma ressalva que eu esqueci de colocar aqui também, a cortesia, tá certo? Então, vocês anotem aí no material de vocês, ou na legislação de vocês, aí no rascunho de vocês, a palavrinha cortesia, tá certo? Tá faltando aqui, mas é também um dos conceitos, ou um dos itens do conceito de serviço adequado. Esse conceito de serviço adequado, ele é originário da Lei de Serviços Públicos, a conhecida Lei de Serviços Públicos ou Lei de Concessão e Permissão de Serviços Públicos. São duas expressões utilizadas para a mesma lei. Essa lei é a lei de número 8.987, salvo engano, do ano de 95. Então, essa lei ela trata dos serviços públicos e lá no seu artigo 6º vem tratando aí sobre o conceito de serviço adequado. Então, vamos ter aqui esses itens que tratam de serviço adequado. Em primeiro lugar, vamos ter a questão da regularidade. A regularidade diz respeito ao fato do serviço ser prestado de forma regular, tá certo? Sempre obedecendo um padrão, sempre obedecendo aquele padrão, aquele horário, aquele dia, aquele momento. Então, isso fala de regularidade. Agora, continuidade é aquele serviço que não deve ser interrompido. Então, em regra, não deve ser interrompido. Então, a gente vai ver que para que o serviço seja adequado, ele não pode ser interrompido. Imagine você ter um serviço prestado e sempre que você precisa, aquele serviço não está funcionando, não está sendo prestado da forma adequada. Então, esse serviço não obedece à continuidade. É claro que essa questão da continuidade, ela possui algumas exceções, e aí a Lei de Serviços Públicos ou de Concessão e Permissão é a lei que traz aí a exceção à questão do serviço público, que está lá no artigo 6º também da Lei 8.987. Em seguida, temos a eficiência, que também diz respeito ao serviço adequado. A eficiência diz respeito ao fato de um serviço ele ser prestado com o menor tempo possível e que traga o menor prejuízo possível, certo? Então, isso é o que é considerado um serviço eficiente ou com eficiência. É aquele serviço que não demora muito, né? Que ele é prestado logo e que não traz muito prejuízo com muitos gastos, né? Coisas desnecessárias. Em seguida, temos o serviço que é prestado com segurança, né? Que é aquele serviço que é prestado sempre diminuindo o maior risco possível à saúde e segurança dos usuários.
Temos ainda a atualidade, que diz respeito ao fato de aquele serviço estar sempre passando por manutenção, sempre sendo atualizado, sempre sendo trocado, né, as suas peças, dependendo do que for, do que se tratar o serviço. E também a atualidade diz respeito também à questão da segurança, né? Implica na segurança, porque quanto mais manutenção, mais vai trazer a segurança. Temos também a generalidade. A generalidade, o nome já diz tudo, né? Que é algo geral, algo universal, que diz respeito à questão do serviço adequado ser prestado, visando a todas as pessoas, a todos os usuários, e não a apenas um usuário em particular. Então, isso é generalidade, fala de amplitude, tá certo? Por outro, nós temos a modicidade, que diz respeito à questão do valor das tarifas. As tarifas que são cobradas quando da prestação de serviços públicos devem ser tarifas módicas. O que são tarifas módicas? São aquelas tarifas que têm um preço, né, que pode ser pago tanto por quem tem poucas condições, como por quem tem muitas condições. Então, isso é modicidade. Obedece à questão, à capacidade contributiva do contribuinte, né? Olha aquele que tem menos capacidade de contribuir e o que tem também mais capacidade de contribuir. Então, é um equilíbrio, né, entre o que tem pouca e o que tem muita capacidade contributiva. Então, isso é modicidade. Ainda temos um que eu esqueci de colocar aqui no esqueminha, que é a cortesia. A cortesia diz respeito à qualidade no atendimento daquele serviço, na prestação daquele serviço. O serviço só pode ser considerado adequado se ele possuir a cortesia, né? Que é a forma de tratar com gentileza, com urbanidade, certo? Com educação as pessoas, né? No caso, os usuários. Então, esses são os critérios que fazem parte do conceito de serviço adequado e que é uma das finalidades também da Genese, tá certo? Seguindo agora, vamos ter as demais finalidades. Em segundo lugar, o inciso segundo vai tratar de garantir a harmonia entre os interesses dos usuários, concessionários e permissionários dos serviços públicos estaduais regulados. Então, a Genesa, o que é que ela vai observar? Vai observar a harmonia entre os usuários, que são aqueles que recebem o serviço, né, a prestação do serviço, e as empresas, que nesse caso são as empresas concessionárias ou permissionárias, que são aquelas empresas que não são empresas públicas, são geralmente empresas privadas, mas que por licitação, né, elas se candidatam, né, e passam a ter um contrato de concessão ou de permissão para a prestação de determinado serviço no âmbito de energia ou de abastecimento, aliás, de saneamento básico. Então, nesse caso, ela vai tentar trazer harmonia ali quando há algum conflito, né, algum desentendimento entre a questão entre os usuários e as concessionárias ou permissionárias. Em terceiro lugar, vamos ter zelar pelo equilíbrio econômico financeiro dos contratos de outorga de serviços públicos. Isso diz respeito ao valor dos contratos de outorga, né? E são os próprios contratos que são feitos para as empresas concessionárias ou permissionárias. Nesse caso, vai observar se o valor está sendo um valor excedente, exorbitante, né? Aquilo que, em regra, é tido, né? Ou é contratado pelo mercado, certo? Então, a Genesa, ela vai observar também isso, se o contrato ele não está extrapolando, né, aquilo que é visto em média, né, pelo mercado, certo? Em quarto lugar, vamos ter padronizar e estimular programas de qualidade dos serviços públicos concedidos, permitidos e autorizados. Então, a Genesa vai observar também a questão de estimular uma padronização da qualidade, né, dos programas, aliás, dos programas de qualidade dos serviços públicos. Sempre tentar ali estimular essa melhoria desses programas, né,
sempre melhorar os programas de serviços públicos que são oferecidos, que são prestados a esse setor de abastecimento, aliás, a esse setor de energia e de saneamento. Agora, o inciso 5º, ele vai tratar de garantir a aplicação do princípio da isonomia no uso e no acesso aos serviços públicos regulados. Esse princípio da isonomia, muitas vezes, ele é visto também como um sinônimo do princípio da igualdade, né? Tem um sinônimo de igualdade, que significa que todos os usuários eles devem ser tratados de forma igualitária, né? Sem nenhuma discriminação ou sem nenhuma preterição a um usuário de outro, tá certo? Então, isso é o que significa princípio da isonomia. O inciso 6º trata de cumprir e fazer cumprir a legislação específica relacionada aos serviços públicos outorgados, aquela legislação que é específica em relação aos serviços que são outorgados. Então, fazer cumprir. O inciso 7 trata de fixar, reajustar, revisar, né, e aprovar e homologar as tarifas, os seus valores e estruturas. Então veja que é a Agênesa quem trata da questão dos valores das tarifas. Ela vai fixar, ela também vai reajustar quando aumentar aquela tarifa, revisar, né, caso exista alguma violação, alguma tarifa exorbitante, ela vai aprovar e vai homologar, que significa confirmar determinado valor de tarifa. Então, isso é uma competência da Agênesa nessa questão do serviço de saneamento e do serviço de energia. O inciso 8º trata de opinar na elaboração de editais de licitação, objetivando a outorga de serviços públicos sob sua responsabilidade regulatória. Então, aqueles serviços que são de responsabilidade da Agênesa, veja que é ela que vai opinar sobre os editais de licitações. Quando, como eu já falei, quando uma empresa ela tenta se candidatar para ser uma concessionária ou permissionária de um serviço por meio da licitação, então a Agênesa vai ali dar a sua opinião no tocante ao edital de licitação, certo? Ainda temos o 9º, que é propor alterações, aditamentos ou a extinção de contratos de outorga em vigor. Então a Agênesa também pode, né, propor alterações, né, aditamentos, caso haja alguma ilegalidade, alguma violação de algum direito, então a Agênesa vai intervir naquele contrato, propondo ali uma alteração. E também, caso haja realmente uma quebra de cláusula, de cumprimento de cláusula, um descumprimento de uma cláusula do contrato de outorga, ela pode também sugerir a sua extinção, certo? O inciso 10, nós temos promover programas de educação e informação para os usuários dos serviços públicos outorgados, que programas educativos, né, informativos, explicando muitas vezes como os serviços são prestados, como a questão do funcionamento dos serviços e sobre os direitos e deveres dos usuários. Então, também é competência da Agênesa promover esses programas de educação e informação da prestação dos serviços aos usuários. Agora nós temos o artigo 2º que trata da competência, né? Competência aqui geral da Agênesa. Nós vimos a natureza jurídica, vimos as finalidades e agora vamos para a competência geral. Aí o artigo 2º diz que da competência da Agênesa exercer, conforme detalhado no artigo 2º e 4º da Lei Estadual 4556, de julho de 2005, e demais normas aplicáveis, o poder regulador. O que é o poder regulador? É o poder de regular, é o poder de editar normativas, tá certo? Então são resoluções, são portarias que tratam sobre os serviços dentro do âmbito da questão da energia e do saneamento básico. Então é a Agênesa que vai dispor várias normativas explicando como deve ser o procedimento, né, em geral, né, daquele serviço. Então isso é o poder regulador.
normatizando, o que eu acabei de falar, acompanhando, controlando e fiscalizando, gente. É outra coisa também que está dentro dessa questão do poder regulador. Não é só o fato de editar normas, mas também acompanhar, controlar e fiscalizar as outorgas de serviços públicos nas quais o Estado do Rio de Janeiro figure por disposição legal pactual com poder outorgante, né, e exercer função delegada pela União, conforme disposto para o 1º artigo 2º do mesmo diploma legal nos termos das normas legais regulamentares e consensuais pertinentes. Então, ele faz também esse elo, né, entre as prestadoras de serviços, né, e o poder outorgante. Quem é o poder outorgante? O Estado do Rio de Janeiro, tá certo? Então, esse é o assunto da nossa primeira aula e nós iremos ficar por aqui para não ficar tão extenso e aguardamos você na próxima aula, a aula de número 2. Vá compartilhando, clicando aí, né, deixando seu like, seu sininho, ativando o sininho da notificação e aguardamos você na próxima aula.